E aí, meu povo, como foram de prova? Penúltima prova do ano. Me conte aí como é que você se saiu. Achou fácil? Achou difícil? Estamos aqui num sábado, 14 horas, e você aí ansioso para ver essa correção, será? Vamos ver como é que vocês foram, vamos ver se deu tudo certo? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nessa prova, tá? Vem aqui comigo então. Olha lá, primeira questão, 2025 esse vestibular aí, sobre os conceitos de equilíbrio químico. Assinale o que for correto. Letra A. O equilíbrio químico da reação N2O4 2NO2, 2NO2, ocorre quando a velocidade direta é igual a duas vezes a velocidade inversa. O que é que você me diz disso aí? Eu lhe digo que é falso, né? Por que motivo? A reação, então, para estar em equilíbrio, as velocidades precisam ser iguais, e não uma o dobro da outra. Letra B. O equilíbrio de uma reação química é atingido quando todo o reagente? Não, a gente vai ter reagente e produto o tempo inteiro se houver equilíbrio químico. Falso. Letra B de bola. Letra C. O equilíbrio de uma reação química ocorre quando o número de mols de reagentes e produtos é igual. Pode até ser, mas essa não é a condição para existir equilíbrio químico. Falso. Letra D de dado. O aumento da temperatura do reator aumenta o valor da constante de uma reação química endotérmica. Essa é a proposta. Essa, então, é a resposta correta. Ou seja, se a reação ela é endotérmica, ela acontece absorvendo energia. Se você aumenta a temperatura, você favorece ela. Letra E. A presença de um catalisador não altera um equilíbrio químico. E aí, como foram? Letra D, a resposta da primeira questão. Vamos lá. Dando sequência à questão número 2, Universidade Estadual do Ceará, vestibular de 2022, a equação que define a constante de equilíbrio foi formulada pelos químicos noruegueses Guldberg e Wage em 1864. Considerando a constante de equilíbrio K, assinale a afirmação verdadeira. Então, letra A constante de equilíbrio é a razão entre as constantes das velocidades direta e inversa. Pessoal, essa de cara já é nossa proposição correta. Lembra que quando a gente determinou o valor da constante do equilíbrio, a gente fez isso daqui? Isso aqui seria a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes? Então, nós estamos falando sim da razão entre as constantes da velocidade direta e inversa. Letra A, a resposta da questão número 2. Vamos lá, letra B de bola, vamos ver o que está errado aí. Quando uma reação é expressa pela soma das duas reações, a constante de equilíbrio é o produto. Falso. Então, letra B de bola. O valor da constante K independe da forma como a equação é balanceada. É falso. A gente já sabe que tem aqueles expoentes e coeficientes que vão virar coeficientes e que influencia então na maneira como a nossa equação ela está balanceada. Letra D, apenas as concentrações de sólidos puros são constantes. Não, não, não. Apenas não. Está faltando aí solvente. Então lembra que sólidos e solventes não fazem parte da expressão da velocidade? Letra E, a constante de equilíbrio é sempre invariável. E quando muda a temperatura, que a gente já combinou isso? Inclusive na primeira questão a gente falou disso. Não, né, pessoal? Resposta da questão 2, letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá, meu povo. Temos mais uma aqui. E essa talvez você tenha feito conta desnecessariamente, né? Nós
Já falei para vocês, se você está fazendo conta demais, tem um caminho mais fácil ou você pode resolver de outra forma, tá? Então, olha só, considere a reação então de 2NO2 produzindo 2NO4, quero saber a constante de equilíbrio, quero saber em que condição aí a gente tem uma constante de equilíbrio valendo 0,02, ou seja, 0,02, ou seja, estamos falando de 2 vezes 10 a -2, tá bom? Se a gente coloca todo mundo aí nessa base, a gente pode entender bem esse raciocínio, tá? Perceba que de cara eu vou eliminar a letra A, porque são dois números iguais e um dividido pelo outro vai dar 1, né? Ou qualquer outra fração que seja isso daí, mas são dois números iguais, tá? Perceba que quando eu faço a divisão aqui, olha, espera aí, eu vou para poder lhe situar melhor. O valor da constante vai ser igual à concentração do N2O4 dividido pela concentração do NO2 elevado ao quadrado. Então, essencialmente, o que você tem que fazer é pegar o número da coluna da direita, dividir pelo número da coluna da esquerda, ok? Então, pessoal, quando você faz essas análises aí, ó, você vai perceber que na hora em que eu pego, por exemplo, eu vou lhe dizer a resposta para a gente poder pensar. A resposta é a letra B de bola, tá? B de bola. Perceba que essa resposta B de bola, nós vamos ter o número 2 dividido por 1. Né? 2 dividido por 1. O que vai mudar quando é elevado ao quadrado vai ser o expoente do 10. Tá? Então, a gente vai ter aí um número, mas que vai ser 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 vai dar 2. Ok. Mas quando eu faço essa mesma análise aqui, olha, de pensando em 5 dividido por 1, 5 dividido por 1, ou 1 dividido por 5, ou 1 dividido por 2, vamos esquecer a base 10, tá? Vamos esquecer a base 10 e vamos pensar só nisso. Você vai dividir 5 por 1. Você vai dividir 1 por 5, um quinto daqui. A gente tem uma possibilidade de encontrar nessa daí. Mas dividir 1 por 2 também não vai dar a nossa resposta correta, tá? Na verdade, quando a gente fala sobre essa letra D aí, como a gente tem o número 5, vai ser 5 ao quadrado, né? E na letra E também vai ser 2 quadrado. Então, tudo isso daí vai mudar radicalmente. Então, você entendendo que eu precisava encontrar esse número 2, aproximadamente 2, a gente tem como única possibilidade a B de bola, tá? Só colocando aqui os dados, turma, a gente vai ter que 2 vezes 10 elevado a menos 4, e eu tenho 0,1 elevado ao quadrado, tá? Esse 0,1 elevado ao quadrado, eu vou escrever aqui 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Vamos lá, 2 vezes 10 a menos 4, fico com 1 vezes 10 a menos 2, ok? Então, olha aqui, isso daqui vai sobrar 10 a menos 2 lá em cima. 2 dividido por 1 continua 2, vezes 10 a menos 2. Resposta também muito tranquila. Beleza? Vamos lá na próxima. Continuemos. Questão bonitinha aí, que a gente já fez algumas delas parecidas aí na sala, tá? E ele me pede, considerando a reação em equilíbrio químico, representada abaixo, que ocorre na atmosfera, ou seja, na pressão ambiente, envolve dois óxidos de nitrogênio. Fiz questão de manter em muitas questões, pessoal, a mesma reação para que isso não fosse o ponto de desavença na sua cabeça, tá? Que isso não fosse o problema, tá? A partir de um experimento foram registrados isso e ele está querendo saber o valor da constante de equilíbrio. A pergunta, então, o valor da constante de equilíbrio, tá? Eu vou fazer o seguinte, turma, eu vou ampliar aqui esse gráfico para que você perceba, ó, o momento, o ponto onde a gente tem um equilíbrio estabelecido, tá? Isso significa que a concentração do N2O4 em equilíbrio é essa daqui, 0,03.
e que a concentração do NO2 em equilíbrio é essa daqui, tá? Como nós temos a nossa equação, a constante Kc vai ser igual a concentração do NO2 ao quadrado sobre a concentração do N2 ao 4. O Kc aqui, então, vai ser igual a NO2, ficamos com 0,012 ao quadrado sobre 0,03. É só isso daqui que a gente vai fazer. Então, vamos encontrar 0,0048, o que significa então que a resposta da nossa questão é B de bola. Muito bom? Vou reduzir aqui, voltar ao tamanho original. E aí, tá tranquilo? Vamos para a próxima. Você não errou essa não, né? Essa daí a gente fez em sala. O que que era importante aqui agora? Você saber quem é cada uma dessas espécies aí, tá bom? Mas que o Robson falou para vocês, eu também falei para vocês algumas dessas substâncias, tá bom? Mas nós temos aqui, turma, olha só, elemento químico fósforo. Então aqui eu tenho o ácido fosfórico, ok? Aqui nós temos o fenol, né, ou ácido fênico. Nós temos o fenol, o Robson falou para vocês. Aqui o terceiro é um ácido orgânico, também vocês sabem, é o etanóico. É o etanóico. E aqui é o carbônico. É o carbônico. Não dava para ficar muito na dúvida, não, né? Porque o fosfórico tem o fósforo e o carbônico tem o elemento químico carbono. Percebemos então que ele me pede a ordem crescente de acidez, ou seja, crescente é do menor para o maior, e a resposta dessa questão vai ser então B de bola. O mais forte aí é o ácido fosfórico, né? Porque ali está na ordem de 10 elevado a menos 3. O 10 a menos 10 é o fênico, que vem de fenol, que a gente tem o anel aromático. Na sequência, eu tenho o que tem um carbônico, né? O que tem o carbono, né? O famoso ácido carbônico, e depois o etanóico, e por último, claro, o fosfórico. Beleza, pessoal? Fácil demais essa, não é? Vamos para a próxima. Questão 6 da FUVEST me diz o seguinte: no sistema em equilíbrio 2 de NO mais O2 produzindo 2 de NO2, informação importante aqui, ΔH é menos 27, indicando que essa reação ela é uma reação, pessoal, no sentido direto, ela é uma reação exotérmica, e no sentido inverso, ela é endotérmica térmica. E a quantidade de NO2, a quantidade de produto aqui, vai aumentar como? Tá? Bom, se a gente adicionar um catalisador, vai aumentar, vai deslocar equilíbrio? Não, catalisador não faz isso. Se eu diminuir a concentração do O2, cara, se você diminui a concentração do reagente, você desloca no sentido do reagente, ou seja, no sentido inverso. Falso, então, letra B de bola. Se você diminuir a temperatura favorece o sentido exotérmico. Resposta da questão, letra C. Diminuir a pressão. Pessoal, diminuir a pressão, quando você diminui a pressão, desloca para o lado que vai apresentar maior quantidade de moléculas, portanto, vai para o lado, nesse caso, do reagente. Falso, letra D. Introdução de um gás inerte. Ora, se ele é inerte, não vai reagir com ninguém, não vai provocar nenhuma mudança. Ele vai entrar, vai ficar lá e não vai alterar nada. Falso, letra E. E aí, tudo bem? Vamos para a última. Essa daí também foi pauta da nossa aula, né, pessoal? Da gente falou ali daquela galera que pratica esportes em altitudes e
nós temos aí a alteração na concentração de hemoglobina, aquela equação que a gente praticou na sala de aula. Essa daí, então, para a gente ter a alteração na concentração da hemoglobina, nós tivemos aí uma queda na pressão parcial do oxigênio. Então, a resposta certa é a letra D de dado, tá? Não temos aí, né, não temos aí para responder essa questão nenhuma relação com elevação da pressão arterial, nem aumento da temperatura corporal, nem redução da temperatura do ambiente. Isso daí não muda nada. Diminuição da quantidade de hemácias também não vai fazer essa mudança, tá bom? Então, isso daí vocês sabem melhor do que eu lá da biologia. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a parte de múltipla escolha da nossa prova. Vamos fazer então agora a nossa questão discursiva? Vamos lá, questão também trabalhada por nós aí com bastante frequência na aula. É, uma questão que me pedia e que me dá um gráfico, me dá aí o valor da constante, então eu tenho isso daqui, tá? Tem um valor da constante, e ele me pergunta na letra A o que ocorre no instante T1, que é esse instante aqui, né? O que ocorre no instante T1 é que a nossa reação ela atinge o equilíbrio, tá? O equilíbrio. E olhando para o gráfico, como é que você pode me justificar por que você disse que ela atinge o equilíbrio no instante T1, tá? Você pode me afirmar isso porque as concentrações permanecem constantes. Então, após esse momento, as concentrações permanecem constantes. Então, essa é a justificativa. Tudo bem? Muito fácil, né? Na letra B, ele me pede aí o que deve ocorrer com a concentração de AB. Pessoal, AB é produto, tá? AB é produto. O que vai acontecer com AB? Se no instante T2, ou seja, a reação já está em equilíbrio, se no instante T2 houver um aumento da temperatura. Bom, então olha só. Aumento da temperatura favorece que sentido? Favorece o sentido que absorve isso daí. Então, absorve o sentido endo. Tenho que olhar aqui para a minha reação e identificar qual é o sentido endotérmico. Perceba, então, que o fato de a gente ter isso daqui significa que a reação direta ela é uma reação exotérmica e a reação inversa seria uma reação exo, exotérmica. Tá? Então, o aumento. Desculpa, erro meu aqui. Nós temos endo. Agora sim, Júlio. Então, o aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico, tá? Que é o sentido inverso. Então, se a gente aumentar a temperatura, a gente vai ter esse sentido aqui favorecido. Se o sentido favorecido é no sentido do reagente, a concentração de AB ela vai diminuir. Então aqui você diria, o que deve acontecer com a concentração de AB no instante T2 se houver um aumento da temperatura? Diminuirá, diminuirá. Justifique sua resposta. Fala assim, ó, aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico. Está suficiente isso daí. Vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Tá? Vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Simples, simples, simples assim. Beleza? Vamos agora para a letra C. A letra C ele me pede calcule o valor da concentração de B2 quando a reação estiver em equilíbrio. Tá bom? Turma, olha só. O que eu tenho? Eu tenho que a minha expressão vai ser Kc é igual a concentração de AB quadrado sobre concentração de A quadrado vezes a concentração de B2, vezes a concentração de B2. Tenho aqui então que o Kc é igual a 20,
No equilíbrio, a concentração de AB é de 0,5. 0,5. Conseguiu ver isso? Conseguiu ver isso? Ó, nós estamos aqui, ó, com esse ponto, tá? Então aqui eu atribuo 0,5 e a gente vai ter 0,25. Ele me deu aqui bonitinho. Então vamos embora voltar lá para a nossa questão. Eu tenho aqui que a concentração de A, então, vai ser de 0,25 quadrado, vezes a concentração de B2. Então, vamos embora lá. Vou isolar aqui a concentração de B2. Isso daqui vai ser igual a 0,5 elevado ao quadrado. Vai ser igual a 0,25, ok? Embaixo eu tenho 0,25 ao quadrado, vai ser 0,0625 vezes 20, vezes 20, ok? Então vamos lá, fechar aqui esse cálculo e encontrar que a nossa resposta é a concentração aqui vai ser, opa, 0,2. Acabou. Era só isso que a gente precisava, era só isso que você tinha na prova lá. Beleza, pessoal? 21 minutos para a gente resolver essa prova aí, muito tranquila para você, sem maiores mistérios, beleza? Bora para a próxima. Qualquer dúvida, já coloca aqui no site, já coloca aqui no chat nas perguntas, ou então essa semana você me procura aí, tá bom? Tchau, tchau.